Já pensou em uma escola de programação gratuita de impacto social para pessoas de baixa renda e moradores de quebrada? E que, além de formar jovens em desenvolvedores de alta performance, após a sua formação, cria um programa de integração desses jovens alunos com o mercado de trabalho, permitindo que os alunos não aprendam apenas o desenvolvimento web, mas que também sejam inseridos no mundo tecnológico. Quer saber mais sobre a Mais um Code? Assista esse bate-papo até o final e se encante com esse conteúdo incrível que a gente preparou especialmente para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e para você que está chegando agora no nosso canal da Bits, seja muito bem-vindo. Lembrando que hoje trouxemos aí uma startup de sucesso, lembrando que é Mais um Code. É uma startup de impacto social que vai trazer várias dicas para você, principalmente que é da Zona Leste. Fica ligadinho que a partir de agora vamos aí bater um papo legal com Mais um Code. E trouxemos aqui o Tauan Matos, que faz parte, é um dos cofundadores, né, do Mais um Code, e vai falar um pouquinho para vocês. Mas antes de tudo, a gente gostaria, né, de agradecer esse cara aqui, ó. Lembrando que vocês vão ficar impactados aí com essa startup. E ele vai falar um pouquinho e vai se apresentar aí pra gente. Você vê, o Bruno coloca a maior expectativa, né? Mas prazer, pessoal. Prazer, Bruno, equipe. Pra mim tá sendo uma honra estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho desse movimento que é reprogramar a quebrada e como que esse trabalho está sendo feito não só aqui na nossa quebrada do coração, que é a Zona Leste, mas também em todo o nosso Brasilzão. Bom, como o Bruno disse, eu sou Tauan Matos, né? Sou um dos fundadores, ou como eu gosto de falar, o frente, né, da Mais um Code. E eu sou um jovem que cresci, ainda sou jovem, né? Tenho 29 anos. Então, tenho 29 anos, cresci, né? Por mais que a gente tá falando aqui da nossa Zona Leste querida, cresci na Zona Norte de São Paulo, no bairro Jardim Brasil, e lá, desde a minha fase de crescimento, né? De juventude lá, eu busquei oportunidades dentro da área de educação, na parte de empregabilidade, né? Por mais que a gente sabe que a galera que cuida ali da criançada não gosta que ninguém trabalhe, né? Então, desde muito novo, eu sempre busquei muito essas oportunidades dentro da questão educacional. Porém, vindo de quebrada, né? A galera da ZL sabe, toda a galera de quebrada sabe que é muito complicado a gente ter uma formação realmente muito valiosa de graça. Então, sempre que eu buscava ali com minha bicicletinha uma oportunidade de ensino, era sempre tudo ou uma pegadinha, né? Tipo, é gratuito e depois vinha um golpe. Ou, consequentemente, ali era muito difícil por ter uma oportunidade ou 10 vagas para, sei lá, 5 bairros, né? Então é muito difícil. Bom, dentro disso, eu cresci ali, como eu disse, no Jardim Brasil. Minha primeira formação, o primeiro contato com a área da tecnologia foi até que engraçado, porque eu vindo da quebrada não tinha muita referência de tecnologia, eu não sabia o que era programação, o que era empreendedorismo, né? Por mais que desde muito novo a gente sempre vê esses pequenos pontos na nossa vida, né? A tia da cantina que ali faz o lanche, mas ao mesmo tempo está vendendo alguma coisa. O pessoal que vende bala na frente da escola, ou, né, os próprios familiares que vão tendo barbearias, isso e aquilo. E aí eu fui aprendendo um pouquinho mais naquela juventude o que era negócio, o que era um pouco da formação, né? O que eu queria ser quando crescesse. Que essa é uma pergunta muito doida, né, pra galera, né? O que você vai fazer da sua vida, né? E eu sempre achei uma pergunta muito pesada quando muito novo. Quando eu tive minha primeira oportunidade na área da tecnologia, eu tinha em torno de 14 anos. Foi até uma história engraçada, né? Que eu lembro que na época eu estava buscando uma formação, né? Mesmo no ensino fundamental e ensino médio, eu estava buscando uma formação. Nós chamávamos ali na época de curso de informática, né? Nossa, era muito bizarro como que informática era uma expectativa de presente e futuro, né? E eu ficava, cara, legal, informática é bom, mas eu acho que tem algo além, né? Da informática, do hardware, de fato. E aí foi quando eu sou apaixonado por videogame, né? Sim. Então, meu primeiro contato foi quando eu fui na casa de um camarada lá na quebrada. E aí ele falou, olha, ele deixava a casa dele disponível pra molecada jogar videogame. E aí eu cheguei mais cedo, né? Eu falei, cara, vai vir uns meninos do bairro. Eu vou vir antes pra pegar o melhor controle pra jogar. E quando eu cheguei, eu me deparei, foi um susto, né? Porque quando eu cheguei na casa desse camarada, ele tava em casa, né? Tipo, 4h30, eu falei, uai, como assim você tá em casa, né? Uma hora dessa? Você dá quebrada trabalhando de casa? O que você tá fazendo, né? E ele tava com 2 telinhas do computador. E ele começou a me explicar um pouquinho do que ele fazia, como ele fazia o trabalho. Ele era um pouco mais velho, né? Como eu mencionei.
E ali ele falou, olha, eu sou um desenvolvedor web. Cara, aquilo foi uma palavra, assim, muito nova na minha mente. Eu falei, o que é um desenvolvedor web, né? Porque a minha referência de tecnologia era o Matrix, né? Imagina, galera de 2000, Matrix pra mim era uma referência. Eu falava, como assim, você faz aplicativos, sites? Ele, sim. E eu falei, cara, que incrível. E como é que você faz isso? E ele começou a me explicar de um jeito muito tranquilo. Eu falo que foi os 30 minutos que definiu um pouco da minha jornada na minha carreira na área da tecnologia. Sim, sim. Que ali ele me mostrou um pouquinho de conceito de HTML, CSS, né, algumas linguagens de programação, e eu achei aquilo incrível. E ele falou, olha, qual a sua cor favorita? Me fala uma fonte. E ele começou a desenvolver, mudar ali um pouco da interface que ele estava criando. E eu falei, cara, rapidamente, né, já me veio aquele pensamento de quebrada, né? Eu falei, e como é que a gente faz para ganhar um dinheiro com isso aí, né? 14 anos, mais velho de 5, já sabendo da minha responsabilidade em casa. Então aí já começa a inspiração, né? Ali eu já comecei a falar, como é que faz, né? Eu falo que foi um momento bem engraçado. Hoje, olhando para trás, né? Como que já tinha esse negócio de empreender sem saber o que era empreender. Sim. E aí ele falou, olha, geralmente eu faço ali 2 sites no mês, cada site eu cobro ali em torno de 1.000 a 1.500. Na época que o salário mínimo era tipo 620, eu pensei, mano, é muito dinheiro. E aí, fui lá, perguntei para ele onde ele tinha estudado, onde eu conseguiria encontrar uma formação nesse meio. E ele falou, olha, aqui na Quebrada não tem. Você vai ter que buscar aí para os grandes centros, se inscrever, fazer tech, tudo que realmente te dá uma margem. E ali eu já pensei, cara, é muito difícil, né? Mas ao mesmo tempo eu não sou de me vitimizar. Se fosse hoje, eu diria que os cookies, né, dos acessos estavam ali já me rastreando. Porque eu lembro que eu fiquei com aquele pensamento de tipo, beleza, eu quero ser um desenvolvedor. Mas eu não tinha referência, como eu disse pra vocês, né? Por mais que tinha esse camarada, eu não tinha referência lá na Quebrada. E eu fui pra escola normal. Quando eu cheguei na escola, acontece algo muito bacana, não sei nos outros estados, né? Na galera que tá acompanhando a gente, que de repente entra alguém na sala de aula, né? E começa a falar, né? Ou vender um curso, ou vender passeio pro Hopi Hari, né? O falecido Play Center, né? E aí eu lembro que uma sala de aula que cabe geralmente, era para caber 30 jovens, tinha 54. E aí eu lembro que chegou, né, uma dupla lá, e a gente já pensou, nossa, passeio e tal. E aí eles falaram, quem aqui quer ganhar dinheiro de casa? E eu falei, gente, eu, né, ganhar dinheiro de Todo casa, mundo eu quero. E quem aqui quer ganhar pelo menos R$2.000, tipo, de casa, trabalhando poucas horas? E eu falei, mano, eu de novo, né? E ali ele falou, olha, quem tiver vontade de trabalhar com tecnologia, vai em tal endereço, e vocês que estão aqui nessa sala ganharam uma bolsa 100% gratuita. Eu falei, mano, é isso, já sei o que eu vou fazer pra minha vida. Eu tava buscando aqui e de repente já tá aqui a oportunidade, né? Sim, sim. Beleza, fui lá, convenci a minha mãe, falei, mãe, nossa, vai ser de graça, vai ser muito bom. E minha mãe, né, já conhecida já de Google, né, falou assim, nem existia Google, mas eu acho que ela provavelmente ali já tinha um pensamento que ela falou, como assim de graça, né? Se é de graça, tá acontecendo alguma coisa aí, né? Alguma coisa, né? E aí eu peguei e falei, beleza, convenci minha mãe, fui lá nesse espaço, né, nessa empresa, e, cara, assim, um laboratório incrível, né? Um choque de realidade também. Os caras, tipo assim, um espaço incrível de como você podia acessar, como se desenvolver. E ali eu já tava apaixonado, né? Eu já falei, cara, eu vou sair daqui o brabo, né? Vou fazer site. Na época não tinha esse vislumbre de aplicativo, porque o Opera Mini reinava e era muito ruim, né? E eu falei, beleza. E aí ele pegou e falou, olha, seu filho ganhou uma bolsa 100% gratuita e tal. Então, só pra gente deixar claro, de 15 livros ele ganhou 3. Você tem que pagar 12. Na época, assim, era um tiro de uns R$3.000, né? Minha mãe não tinha esse dinheiro e ela falou, olha... mas ela viu o empenho que eu queria e foi e fez ali um compromisso como quase todo brasileiro faz para poder, pelo bem dos filhos, né? Aí no caso esse foi o seu primeiro contato direto ali. Primeiro contato direto e golpe, né? Foi os dois. Foi os dois. E ali fiz uma formação com eles, né? Uma formação técnica básica ali de dois anos. E foi um choque também, porque na minha sala, na época, por mais que eu era muito novo, 14 anos, você não tem muito essa noção social, né? Então eu falava, nossa, só eu que venho de ônibus, né? Tipo, tinha uns pensamentos assim, só eu que venho de ônibus, às vezes de bicicleta, a galera vai embora de carro, grande parte da sala branca. E eu falei, bom,
independente, vou fazer o meu aqui, vou estudar, vou fazer minha parte. E é um detalhe, né, pra galera que também tá acompanhando. Eu não tinha internet, a internet era muito ruim, muito cara, e ao mesmo tempo também eu não tinha computador. Então, assim, eu tava totalmente fora da minha realidade de formação de qualquer coisa. Mas eu queria demais, né? Tanto que quando um dos pontos, quando eu me inscrevi era: aula é terça e quinta, segunda-feira eu venho, uso o laboratório no horário definido, terça vou pra aula, quarta faço a questão de terça, quinta vou pra aula, sexta faço a questão de quinta. Então, assim, estudava de manhã e de tarde eu ia pra lá fazer a formação. E essa foi minha primeira formação, só que ali eu tive um primeiro choque em relação à importância das conexões, do network. Porque essa empresa que oferecia a formação, eles só davam conhecimento. Você que tinha que se virar, né? Se você era de Quebrada, de onde você ia, se tinha network, você tinha que se virar. Enfim, e ali eu vi que eu terminei a formação, cheguei a ganhar um dinheiro por conta de alguns módulos do curso, né? Edição de vídeo, edição de foto, então eu ganhei muito dinheiro na época, nem elaborando o site, mas criando um vídeo de conteúdo de casamento, né? A pessoa vai casar, deixa eu fazer aqui os videozinhos, enfim. E ali eu tive um choque que eu falei, putz, fiz minha mãe fazer um investimento em mim, na minha carreira, e agora, né? Como é que vai ser? Como que eu vou devolver esse dinheiro para ela? Sim. Assim, enfim, ali, e algo muito bacana, né? Que mesmo muito novo eu tive essa perspectiva de que era necessário eu ter habilidades específicas. Então, eu era muito bom na questão de criação de hardware e software, só que eu era muito ruim na comunicação. Então, ali eu falei, cara, faltam as soft skills, que hoje é soft skills, mas na época era falar mesmo, né? E eu falei, como é que eu vou falar para as pessoas como que eu trabalho, como que eu faço? E aí, eu entrei, fiz algumas formações por sistemas gratuitos mesmo, né? Em ONGs da Quebrada mesmo. Então, eu fiz ali oratória, fiz como elaborar currículo, fiz um pouco de teatro para poder entender a questão de fala, de espaço. E beleza. Ali foi o meu primeiro... Eu estava construindo, né, o meu bate-cinto, né, para poder, no futuro, ter oportunidades. Em contrapartida, o Diogo Bezerra, que é um dos fundadores também da Mais Um Code, né, enquanto eu estava fazendo uma formação técnica, eu conheço ele também desde os 14, e ele estava correndo para fazer uma outra formação que veio no futuro a realmente super complementar o que a gente está fazendo. E aí foi quando eu falo que o empreendedorismo sempre, tipo assim, rodeou, né, na minha juventude, que a gente sempre comprava água mais barato para vender em show, comprava fogos para vender, para poder fazer dinheiro, para ajudar a nossa família e também, como todo jovem, para comprar uma roupinha no final do ano, né? Enfim, fazendo um recorte aí de idade, porque senão a gente vai ficar até amanhã eu falando da minha infância. Ali com mais ou menos 20 anos, eu tive o meu primeiro contato, fiz um trabalho voluntário, que eu amo fazer trabalho voluntário, né? Fiz um trabalho voluntário onde eu dediquei 2 anos ajudando uma galera de vulnerabilidade no sul de Minas e no sul do Rio de Janeiro. E depois, quando eu voltei para São Paulo, né, já com essa eloquência, com essa fala, eu entrei na área de capacitação de pessoas. Mais aquele desejo, né? Sim. Volte e meia sempre fazia algum programa, alguma coisa ali. Sempre teve muito vigente na minha vida. Em contrapartida, enquanto eu fazia essas capacitações, né? Aí entra até a questão da minha carreira também. Eu investi ali basicamente 6, quase 7 anos da minha vida. Basicamente, eu sei que é pouca coisa, né? Pra galera que trabalha, mas eu investi ali basicamente 7 anos em capacitação, em suporte, inauguração de franquias. Não sei se pode falar marca, mas enfim, de uma marca chamada Mr. Tiny Cookies e no grupo SMZTO, que é do Carlos Semenzato, né, um dos Shark Tanks. E ali foi quando eu entendi que eu tive uma ascensão, né, de você ganhar R$1.050, de repente você está ganhando um salário que dá para viver bem, dá para viajar, dá para fazer uma porção de coisas. Em contrapartida, né, o Diogo, ele teve a oportunidade de sair da Quebrada para a Europa, ele foi fazer um trabalho voluntário lá, e aí voltou, depois de 2 anos, falando inglês, né, fluente assim, e já com a missão aqui na Zona Leste também, e ele criou uma escola de inglês chamada Foray, onde a cada aluno pagante, cada 5 alunos pagantes, um jovem da Quebrada tinha acesso 100% gratuito para conteúdos, enfim. E ali
ele me chamou, ele falou, cara, isso ali, quando eu digo ali, é 2019. Ele pegou, de Instagram, assim, me mandou uma mensagem falando, cara, se você fosse fazer uma ação, um projeto dentro da periferia, que olhasse para os jovens, como que você faria, né? Envolvendo tecnologia. E ali, cara, a gente conversou bastante e tal, acho que falo aqui uma das conversas de Instagram, que a galera sempre tem essa crítica, né, de conversas da madrugada. Acho que foi a conversa da madrugada que mais rendeu, assim, né, que mais mudou a vida de pessoas. E nós desenhamos ali um MVP de como que seria, né, essa proposta de ajudar um jovem da quebrada. Mas, ao mesmo tempo, ficou ali, né, no finalzinho de 2019. 2020... Mas no caso, só para pontuar, no caso dali, a partir dali começou a ideia. Ali já começou a ideia. Né? Não tinha sim, nome, de fato, mas assim, era uma ideia de como ensinar tecnologia nas periferias. Na verdade, na Zona Leste, né? Era a ideia já pegar aqui a ZL. Naquela região. E aí eu peguei e falei, cara... Enfim, parou ali, 2019, dezembro. E aí veio, né, enfim, essa onda que foi a pandemia e que está sendo ainda a pandemia. E ali... O Diogo, que é um dos fundadores, ele se viu aqui, né, no Jardim Helena, servindo marmita pra galera da comunidade. E até que um jovem de 14 anos, eu falo que 14 sempre tá permeando, né? 14 anos, confrontou ele, né? Provocou ele, falando, olha, você tá aqui dando comida, mas você conhece alguma escola de programação que tem uma linguagem simples para um jovem de periferia? E na hora ele ficou, tipo assim, chocado, né? Ele falou, mano, de quebrada, querendo saber de programação... E ele mandou uma mensagem pra mim, nós já estávamos com aquela ideia mais... Tava ali, né? Tava quente ali já. E aí ele pegou e mandou uma mensagem falando, cara, você da tecnologia e tal, você conhece alguma organização que ensina programação de um jeito simples? Na época ele já tinha procurado algumas organizações, 42, Estação REC, o pessoal do Facebook, do Google, que tem esses processos, né? E de fato nós não encontramos nenhuma que tem essa fala pra quebrada, que olha pra periferia... que entende essa diferença de, não digo cultural, né? Porque, 80% do nosso país vive na quebrada, né? Se a gente para pra pensar, a diferença é só favela, periferia, gueto, casa de palafita, né? Mas todo mundo tá ali, nesse mesmo cenário. E aí foi quando nós trouxemos outros 2 amigos para um diálogo um pouco mais forte, que era como ajudar esse Gabriel, como ajudar o jovem Gabriel aqui do Jardim Pantanal a ter uma formação em desenvolvimento. E nessa a gente desenhou ali um processo de 6 meses, que a gente fala que não era nem uma formação técnica, era um letramento para o Gabriel entender se era isso mesmo que ele queria. Mas começou a pegar um corpo tão grande, né? Veio um cara, aqui dá para conectar. E na época o Clayton, que é um dos idealizadores também da Mais Um Code, ele deixou à disposição, ele era gerente de produtos no Reclame Aqui, ele falou, olha... vou deixar a minha galera aqui toda à disposição para ajudar o Gabriel e outros Gabriéis. E a gente falou, quantos jovens existem hoje, né, aqui na Leste, em São Paulo, com o desejo de mudar de vida através da tecnologia? E ali a gente falou, cara, esquece, vamos fazer isso. E algo muito incrível, que em paralelo, hoje eu moro na Zona Oeste, né, na Barra Funda, mas... todas as vezes que eu ia lá no Jardim Brasil, no meu bairro, os moleques da quebrada que estudou comigo, que jogava bola, sempre falava assim, né, na nossa fala, né? E aí, cachorro, abandonou nós, tá ganhando dinheiro, esqueceu da quebrada, sumiu. E eu sempre ficava pensando assim, cara, eu não sumi, né? Eu tava no meu egoísmo construtivo. Sim. Mas eu peguei a visão do que eles estavam falando. Tipo, você tá voando e é isso. Você não vai levar ninguém. Não vai fazer, vai meter o pé aqui da quebrada e é isso. E aí, tava tudo isso acontecendo. E aí nós, enfim, sentamos e falamos, vamos fundar, vamos criar Mais Um Code. Na época a gente jogou vários nomes ali e saiu, né, Mais Um Code. Eu falei, mano, que é isso, né? A gente vai de um em um, vai encher aí a quebrada de desenvolvedor. E aí, em 2020, de fato, a Mais Um Code nasceu com essa missão de ensinar jovens de comunidade, jovens de periferia, a se tornarem desenvolvedores, né? E falo que foi um estouro, né? A força, a potência da internet na vida de nós que somos da quebrada, que o quê? Nós criamos um form simples ali, olhando para São Paulo, olhando para leste e norte, né? Mas é isso, você jogou na rede, você esquece, vai parar em tudo que é lugar. De repente vê ali uma inscrição de Guaianazes. Beleza, Guaianazes tá aqui, né? Tá junto. Aí veio Rio de Janeiro, Recife, Manaus. Cara, daqui a pouco a gente tava com inscritos de quase todos os estados, assim, né? Como é um conceito online,
né? Beleza. Então, a partir daí, vocês começaram a filtrar quem ia fazer ali parte. Ali eu falo que... Começou a entender. A gente começou a entender, eu falo que foi um momento até que engraçado, né? Porque os jovens, eles super desejosos, chegavam, perguntavam como fazer. E o nosso processo, como eu disse, era de 6 meses, então não tinha muito, né? E ali nós tínhamos um conceito que era one-on-one, como negócio, né? Sim, então, até aquele momento, né? Eu vou colocar um recorte do primeiro ano, dá mais um code, nós estávamos olhando muito mais para questão de educação mesmo. Tipo, pô, vamos gerar empregabilidade, educação para essa molecada que quer realmente transcender, ou como a gente falava, o algoritmo da quebrada, né? Mas, o Diogo, ele já tinha o outro negócio dele, eu estava trabalhando, né, no mundo de franquias, estava bem, mas ao mesmo tempo começou a pegar uma proporção muito grande, que ou ele saía, né, ou ele parava o movimento que ele estava fazendo com educação de inglês, ou eu saía do meu trabalho. E sabe quando a gente fala que é o propósito de vida, né? Eu achava que o meu propósito de vida era, de fato, gerar dinheiro pra galera rica, sabe? Eu achava que era isso. Eu falava, mano, é isso que eu vou fazer e tal. Mas quando eu me vi ajudando jovens das mesmas raízes que eu a terem oportunidade do conhecimento zero a um estagiário, a um pleno, sabe? A um júnior numa empresa, eu falei, mano, é isso, sabe? É louco falar isso, é meio filosófico, né? Mas é como se eu tivesse ali, se eu tivesse descoberto um desejo que eu tinha e eu não sabia. De realmente... Fazendo além daquilo que você gosta. Fazer isso e mostrar pra galera que é possível. Sim. Enfim, dentro disso, nós pegamos o nosso primeiro 6 meses de mais um code, nós tínhamos 100 alunos, né? Desejosos, cada um de um lugar. E eu falo que o engraçado era que eu prometia, né? Eu falava, olha... Vocês vão estudar, eu quero que vocês deem os 90% vocês, 10% a mais um code, nós vamos colocar vocês em empresas para vocês trabalharem. E um adendo importante, né? Quando nós olhamos para a área da tecnologia, existe uma demanda, né, anualmente de 70 a 80 mil vagas para várias áreas, né? Que seja back-end, front-end, enfim. E o Brasil, formalmente ou informalmente, só consegue entregar 46 mil. Então, assim, todos os anos que vem se arrastando, sempre tem. E aí fica essa briga das empresas, né? Você deve, o cara vem e te oferece X valor, né? Ou X benefício. E aí eu ficava pros alunos, olha, prometo pra você que você vai passar pela formação e você vai conseguir um emprego. Nós vamos fazer esse emprego. Quando bateu ali um pouco mais de 500 jovens, a galera falou, mano, você tem que parar de se comprometer com as coisas. Eu falei, não, aí que a gente tem que se comprometer mesmo, tem muita vaga. E aí foi quando... em 2021, nós entramos ali como negócio, de fato, né? Começamos ali como negócio e por um ano, basicamente, né, nós como empreendedores de impacto social, nós não pegamos nada. Tipo, todo o dinheiro que entrava, quando eu digo dinheiro é empresas que estavam ali apoiando, doações com benfeitorias e vaquinhas online, todo o dinheiro a gente revestia para ajudar esses jovens, que seja ali na questão de, eu não tenho computador, vamos comprar um computador. Eu preciso fazer entrevista, um jovem que já passou pelo processo, tá aqui um dinheiro para, sei lá, fazer entrevista. E aí, nós começamos a estabelecer, entendemos uma potência, né, mesmo que era um movimento de educação, como que isso poderia se tornar algo rentável para não morrer. Porque imagina, tinha eu, o Diogo e a Priscila, né, que, vamos trazer assim no título da galera... da Faria Lima, né? A nossa CFO, né? Mas é a que cuida do caixa, né? Que faz com que a gente não morra ali, né? Financeiramente. É a que segura a onda. Segura a onda, né? É que fala não toda vez. Vamos comprar um drone? Não vai comprar drone. Não vai comprar nada. E aí, em 2021, nós passamos por um processo de aceleração. Nosso primeiro processo, que foi pela Artemisia, que é um processo de aceleração aí que tem várias marcas por trás. Caso vocês ficarem... em uma incubadora. Isso, que é a incubadora, né? Sim, sim. Então, nós ficamos ali com eles 3 meses, de 3 a 4 meses, num processo de formatação de negócio, como que seria, né? Melhorar a questão da máquina de vendas, né? Beleza, qual é o público-alvo? É B2C, B2B, B2G, né? Porque a gente está falando de educação, então pode atingir o governo. E ali, a mente foi abrindo. E ao mesmo tempo,
a galera estava se formando. Então estava gerando jovens qualificados, em contrapartida, as empresas olhando para esse déficit de desenvolvedores falavam, ó, esse pessoal aqui da quebrada tá fazendo um trabalho legal, né? E aí começou a vir algumas marcas, né? E eu falo que um outro choque pra gente, né? É um processo de sempre ter que se provar. Isso é muito zoado, né? Mesmo vindo como um negócio novo e tal, por se tratar da quebrada, a gente tinha que mostrar que de fato os jovens estavam preparados, mesmo tendo resultados ótimos, os jovens fazendo provas, passando por hackathons, as empresas tipo, tá, e quais certificações vocês têm? Qual é a garantia que esses jovens de fato estão qualificados? A gente fala, pô, a própria formação do jovem, o jovem passar aqui, ficar, durante a formação nós tivemos jovens que ficaram tipo, entre os 10 melhores da América Latina. Sim, né? Então, no caso, esse foi um ponto de dificuldade também. Esse foi um ponto eles. que é a questão de ser aceito, né? Pelos grandes players do mercado de contratação. Fizemos aceleração, entendemos o nosso negócio, o potencial de negócio, então ali por trás dessa aceleração tinha o pessoal da Fundação Casas Bahia, tinha a galera também da FGV, que deu uma estrutura incrível pra gente de know-how mesmo, de olha, quer fazer dar certo, é assim. E ali, eu falo que de 2021 para frente, a nossa visão mudou assim, 1000%. Então, nós fomos lá e a nossa comunicação, isso é muito doido, né? O nosso time, eu falo que o time de marketing era eu comigo mesmo, né? Então, dentro disso, eu buscava ali ter uma linguagem um pouco mais inclusiva e tal, olhando, né? Eu fazia as criações de artes olhando, de fato, para um público diverso. Mas quem consumia muito mais eram mulheres, né? Que se identificavam mulheres. Aí entrando ali, 2022, que é esse ano que nós estamos, então a Mais Um Code conseguiu atingir ali um marco de 2020 a 2022 de mais ou menos 2.000 alunos, né? Então 2.000 jovens de todo o Brasil passaram pela nossa formação. Nós tínhamos ali uma máquina educacional muito formatada, que ela é dividida em 3 fases. A primeira fase nós chamamos de Lab, né? Então, você tinha me perguntado, né? Então eu sou jovem, como que eu faço? Então o jovem ele ia lá no link de WhatsApp, de Facebook, ou no próprio site da Mais Um Code, se inscrevia, passava por um processo seletivo totalmente humanizado, onde ali uma pessoa entrava em contato, agendava uma entrevista, conversa com esse jovem para entender o tempo, disponibilidade, por que tecnologia, né? Porque isso é uma pergunta importante, legal. Você quer aprender, mas qual que é o motivo real disso, né? Sim. É mudança social, ou tô fazendo nada, quero só ficar aqui teclando, né? E dentro desse processo, esses jovens, eles passam, né? Eu falo que o único impeditivo do jovem não passar é se ele não mora em periferia, se ele não é um jovem morador de comunidade, e se ele tem uma renda de mais de 5 salários mínimos. Que aí, de fato, não é o nosso objetivo pegar a galera que tem uma realidade que pode pagar uma formação, né? E aí foi que nós fizemos a fase 1, que é o Lab. Então esse jovem vem o pré, né? Se inscreve, passa no processo, vem pro Lab. O Lab é um momento de letramento digital de 6 semanas, onde o jovem ele vai ter a oportunidade de aprender o que é tecnologia, onde a tecnologia pode levar esse jovem, e ao mesmo tempo, esse jovem já é desafiado ali a criar uma solução tecnológica para a quebrada dele. Isso é incrível, porque a gente pega vários jovens de todo o Brasil, então existem vários problemas latentes nessas quebradas, que às vezes pra gente aqui da Zona Leste fala, pô, é mais fácil pra gente criar um aplicativo que vai avisar se vai chover ou não, porque vai alagar. Mas e pra galera de Recife? Como é que a gente faz? E ali eu falo que é o primeiro momento que esses jovens se deparam em como resolver um problema, né? Ou como solucionar. E eles fazem um teste vocacional de tecnologia, para entender quais são as áreas de aptidão, porque isso diminui o turnover e desistência deles dentro do processo, né? Por não se identificar com a linguagem ou com a área da tecnologia. A gente quer saber a mensagem que você deixa pra galera da Zona Leste, pra galera da periferia, principalmente, pra galera que pensa, né, em montar uma startup, assim, tá com uma startup no papel, mas não sabe o que fazer com aquilo. Qual mensagem que você deixa pra essa galera? Boa. Eu acho que o que eu traria ali de um pensamento pra galera, uma mensagem não existe ideia ruim, né? O ideal no processo é você ver o que você é bom, ou você, ou seu sócio, ou o grupo de pessoas, o que vocês são bons. Qual o público que vocês querem impactar, de fato, se é um produto ou serviço, né? Eu acho que é sempre importante. Hoje,
independente, vocês vão ter que precisar envolver tecnologia no negócio. Então, se vai ser uma plataforma, se vai ser um app, o que vai ser. Então, tem que ter ali alguém, um CTO, né? Ou alguém que olhe para essa questão tecnológica, até para escalonar o seu negócio. Sim, sim. E aí, gostou do nosso bate-papo? Para saber mais sobre a Mais Um Code, acesse o site deles disponível na descrição do nosso vídeo. E para mais novidades, acompanhe eles pelas redes sociais, @MaisUmCode. Nos vemos na próxima. Lembrando que todas as informações que ele passou aqui vamos deixar diretamente na nossa descrição. E para você que gostou mais uma vez do nosso vídeo, curte, comenta, compartilha e ative o nosso sininho, hein? Então valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.